A gente ainda está em curso de análise, são 3 experimentos, agora indo para o 4º, a gente não tem como responder, mas preliminarmente, em termos de 2 semanas e 1 mês, mas em termos do primeiro e do segundo dia, não há, considerando as medidas de memória, não há diferença entre as 2 turmas, mas há uma diferença fundamental no que nós chamamos de salto disciplinar, a capacidade de transitar entre disciplinas e na criatividade. A criatividade nós medimos, são questionários, aqui as medidas mnemônicas, é uma síntese dessas medidas, com vários parâmetros sendo analisados. As barrinhas laranja e cinza dizem respeito à turma não tradicional e à cinza tradicional, respectivamente. Vocês estão vendo que não há diferença nas barrinhas, então em termos de memória, apreensão mnemônica, esses 2 grupos são absolutamente idênticos. No entanto, o salto disciplinar, turma não tradicional, dobrou em relação à turma de anatomia tradicional, então depreender a função a partir da forma, e o que nós estamos chamando de criatividade, que é a possibilidade de avaliar o grau com que os alunos das 2 turmas são capazes de produzir propostas que são classificadas depois como variações sobre o tema. Então, aqui eles poderiam dar respostas certas ou erradas, eles poderiam montar sequências ao bel prazer, e eles partiam do princípio de acharem, pela condução da questão, que haveria uma sequência correta, então o esforço garantia que eles estivessem fazendo um esforço cognitivo. No entanto, a turma tradicional gerou uma variação em termos de propostas de sequências aqui, sequências corretas, entre aspas, que era uma gaussiana bem fechada, enquanto a turma de anatomia não tradicional, a turma que viu a ciência encharcada em arte, produziu uma gaussiana bem aberta. Então, nós estamos classificando isso como um caráter de ousadia. O aluno está arriscando novos caminhos. Os alunos nossos voluntários que pertencem ao grupo não tradicional teriam sido, portanto, capazes de gerar novos caminhos com muito mais frequência do que aqueles que pertencem ao grupo da ciência apresentada em envelope tradicional. Então, nós temos aqui uma diferença em torno de 3 vezes, as respostas inovadoras sobre o senso comum. Nós estamos correlacionando também agora com os perfis de temperamento. Todos eles preencheram questionários que avaliam perfis de temperamento. Nós vamos ver para esses que dão o salto agora individualmente, se eles têm um perfil de temperamento X ou Y que possa ser correlacionado com uma resposta positiva ou negativa às aulas não tradicionais. E tradicionais, por que não, São questionários para avaliação de temperamento. E aqui nós temos algumas frentes que trabalham a inclusão da anatomia. Aqui nós temos são pranchas, os 2 slides esses seguintes, são pranchas do Charles Brun, que é um pintor do século XVIII, um pintor do século XVII, francês, da casa real, francesa, e ele produziu uma série que ficou referencial para a Academia Imperial de Belas Artes, que são as expressões da paixão da alma. Então, uma série de sentimentos expressos pelas fisionomias desses indivíduos que ele pintou. Nós pegamos essa série do Charles Brun, inclusive a nômina da disciplina que adotou essa referência na Academia Imperial de Belas Artes, chamava-se, hoje extinta, chamava-se Anatomia e Fisiologia das Paixões. Essa disciplina ela se extinguiu na virada do século XIX para o século XX, na nossa Academia de Belas Artes, e ela tomava as obras, essa série do Charles Brun era referencial, porque na época
havia um interesse muito grande em tornar as obras dos pintores e escultores formados pela academia obras de arrebatamento emocional para uma nação emergente que estava tentando criar suas raízes patrióticas, que era o Brasil Império. Nós, então, voltamos a essa obra de Charles Brun, essa obra referencial, e imaginamos que nós poderíamos produzir uma interferência contemporaneamente, uma interferência nessas obras, apresentando as peças do sistema da audição, que incomodamente para mim se apresentam sempre fora dos seus sujeitos, fora da figura humana, dificultando não somente os marcos de referencial anatômicos, o que é anterior, onde estaria a face, onde estaria o polo superior, onde estaria o inferior, o que seria a superfície endocraniana e tal, porque as peças estão fora da figura humana, além do mais, a constatação de que as peças viram peças nos livros de anatomia. Então, tentando produzir uma contracorrente a essa proposta já bastante tradicional, nós resolvemos inserir nas obras do Charles Brun as peças anatômicas do sistema da audição. Então, nós estamos criando um atlas, na verdade é um catálogo atlas, em que essas obras, são umas das obras, são uma série, dentre outras obras que estão compondo esse atlas do projeto Anatomia das Paixões. Então, nós trazemos a figura humana e a figura humana com sentimentos para dentro da visão de um atlas anatômico. Da mesma forma que vocês estão vendo acima, para a figura de Charles Brun, que representa o desejo, para a figura abaixo, que representa a atenção. Então, nós estamos trazendo para essas faces as peças. Vocês estão vendo aqui a orelha cartilaginosa, aqui a orelha revestida por tegumento, aqui o osso temporal numa vista exocraniana lateral e, enfim, construindo um atlas diferente, com um recorte histórico muito importante e trazendo, sobretudo, a figura humana e o sentimento humano para a visão da anatomia desse homem. Todas elas têm boquiabertas? Oi? Todas elas estão boquiabertas? Era a visão que ele tinha para esses 3 sentimentos. Não todas da série, mas esses 3 sentimentos. Por coincidência, eles estão com a boca entreaberta. Acho que um deles, talvez, esse aqui não. Esse aqui não. Que atenção. Esse é a veneração, né? A veneração. Contemplação de campo. Isso. Sim. Isso, sim. As figuras são descontextualizadas. Sim, agora a gente tem que pensar um pouco na estratégia de clareza da informação. A gente não pode perder a informação. É um compromisso entre o pontuar da arte, a pontuação estética e a informação científica. Esse autor, ele foi escolhido porque ele tem uma série de expressões de sentimento faciais, né, da mímica facial, posicionamento da cabeça, do pescoço, eventualmente a mão também aparece nos desenhos dele. E essa série é relativamente limpa de outros
elementos que poderiam estar atraindo a atenção do nosso estudioso de anatomia. Ao mesmo tempo, ele é o autor de referência da cátedra Anatomia e Fisiologia das Paixões do século XIX, que foi uma cátedra que praticamente surgiu com as fundações da Academia Imperial de Belas Artes. E ela, portanto, existe uma importância histórica. Nós estamos devolvendo ou fazendo um ponto à ciência de hoje, devolvendo uma arte que pertencia à ciência da época, quer dizer, estou falando em primeira metade do século XIX. Então é como se nós estivéssemos revisitando um instrumento de trabalho dessa primeira metade, que era um instrumento de trabalho em arte, mas trazendo a ciência, conforme nós a vemos contemporaneamente, para dentro desse trabalho de reporte, de referência histórica, não só lembrando que os cientistas da Cátedra de Medicina, estou falando da Belas Artes, transitavam pelas esferas de arte na época. Então os professores, não eram chamados de cientistas na época, né? Os professores, eles tinham, muitos deles, uma dupla vertente profissional. Eles eram catedráticos em medicina e eles eram também artistas. E, portanto, reuniam os dois homens, de certa maneira, ainda numa reminiscência do movimento iluminista, né, renascentista, traziam os dois homens, o artista e o cientista, na figura de um sábio. E, então, basicamente, a gente está trabalhando essa costura. Por isso que a gente está nesse fórum do Charles Hebron. A gente achou que era um bom caminho, por várias razões. Mas nada nos impede depois de fazer outros trânsitos. A gente tem que esgotar o Leblon agora, para acabar esse ato. Mas será muito bem-vinda a sugestão para outros autores. Vamos nos reportar isso em brevíssimo. Bom, nós também trabalhamos com a construção de metáforas. Então, ali vocês viram o trabalho com a Escola de Belas Artes. Agora, uma metáfora... na verdade, ela é escultural e, ao mesmo tempo, também técnica, tecno-artística, e ela vem de uma parceria também com a Escola de Belas Artes, agora com a parte de escultura, enquanto o anterior é com desenho, e nós temos basicamente a pretensão, essa estrutura já está em andamento, a pretensão de criar uma metáfora sobre o processamento biológico para a criação do som. Quer dizer, como é que nós criamos o som? Então, as etapas biofísicas de transformação da vibração sonora dentro do corpo, elas estão representadas nessa tecnoarte que nós estamos chamando de a fantástica máquina de ouvir. O tecnoartista está aqui filmando a palestra, é o Alan Zambuja, com a colaboração do Nivaldo Rodrigues Carneiro, da Liliana Niotsuka, do Estevão Frocherrão. Então, estou falando em Escola de Belas Artes, Escola Politécnica de Engenharia do Fundão. E essa escultura, então, está indo, claro, para o concreto. Isso aqui seria a metáfora do pavilhão auditivo, então um orelhão construído em resina, pela Liliana Niotsuka, e ele, então, cresce para virar o equivalente ao pavilhão auditivo. Ele ganha, inclusive, um meato acústico externo, na forma de uma tubulação de gás, de exaustão de gás, e isso está conectado ao que nós chamamos, o Alain chama de o cérebro da máquina. Então, um sistema de circuitos que vai fazer com que essa máquina interaja com a voz do espectador, do visitante, do aluno, aqui pronunciada, conforme pronunciada no orelhão. A máquina vai funcionar e vai revelar, por exemplo, o movimento da membrana timpânica, ou do análogo da membrana timpânica, que é um alto-falante. Vai gerar um movimento dos três ossículos, martelo, bigorna e estribo, na forma de um martelo, bigorna e estribo articulados mecanicamente, até a movimentação de líquidos dentro do que seria a cóclea e
acendimento, ativação elétrica de um cérebro, cuja surpresa eu vou deixar para quando a obra acabar. Essa obra ela tem mais ou menos as dimensões dessa mesa e ela está em curso de andamento.